Dr. Ravi Zachariah conta uma história que aconteceu num programa ao vivo da BBC de Londres. Para ele contar essa história antes, ele lembrou de um acontecimento ocorrido nos anos 80. Naquele tempo, dentro do contexto americano, houve um movimento muito forte e foi eficiente que defendia a proibição da leitura da Bíblia nas escolas, como também a oração. Esse movimento ganhou força e conseguiu fazer isso valer. Então, uma reação a esse movimento, em vários lugares nos Estados Unidos, você podia encontrar uma reação bem-humorada das pessoas a essa proibição. Foram colocados e divulgadas a seguinte frase: enquanto houver prova de matemática, haverá oração nas escolas. A ideia é, enquanto houver um aluno despreparado, enfrentando uma prova que é um grande desafio para ele, ele vai acabar orando. Nas dificuldades, nós acabamos buscando mais a Deus. O Dr. Ravi Zachariah, ele conta essa história para, na verdade, só dar um ambiente, um contexto do que aconteceu naquele programa ao vivo na rádio BBC. O famoso Richard Dawkins, um cientista, famoso por ser muito belicoso, muito anticristão, antiteísta, ele é radical, ele promove um movimento contra a crença em Deus. Estava ele e também um dos sacerdotes da Catedral de St. Paul, lá em Londres. E o Richard Dawkins, naquela condição, ele diz o seguinte, que os cristãos eles são muito ignorantes. Afinal de contas, numa pesquisa que ele fez, revelou que os cristãos nem sabem, a grande maioria dos cristãos nem sabem quem são os autores dos 4 evangelhos. E, em função disso, ele defende que cristãos são ignorantes. A isso, a reação do sacerdote da Catedral de St. Paul foi: Richard, você é um homem inteligente. E ele concordou que ele era inteligente. Você defende, tanto você como aqueles que são ateus defendem o ateísmo, também com a base no livro bastante conhecido de Darwin, A Origem das Espécies. Não é isso? Ele falou, é isso. Você e eu sabemos que o nome do livro é maior do que simplesmente A Origem das Espécies. Richard, qual é o nome do livro? E Richard Dawkins falou Origem das Espécies e soltou oh my God. Ai meu Deus. Ele conseguiu lembrar o nome do livro. Ele repetiu, é um nome longo. O argumento daquele sacerdote então pelo fato de muitos daqueles que se dizem ateus não defenderem, não lembrarem o nome do livro, significa que eles são ignorantes? As rádios jornais naquela semana em Londres disseram o seguinte: essa não foi uma boa semana para os ateus. Vejam, o aluno, quando está na escola, se ele não estudou, ele tem a tendência de fazer a sua oração para superar aquele momento, e até mesmo um ateu, quando ele esqueceu o nome do livro que o ajuda a provar o seu ateísmo, ele até falou, oh meu Deus. Nesse caso, o Ravi Zachariah, ele disse uma frase belíssima que define o que estava acontecendo. A prova definitiva da soberania e onipotência de Deus é que até mesmo um ateu que não acredita em Deus clama a Deus para que este possa ajudá-lo a se lembrar do título do livro que o ajuda a negá-lo. Nas dificuldades nós temos a tendência de buscar a Deus.
Mas quando nós buscamos a Deus nas dificuldades, nós trazemos a nossa concepção de buscar a Deus, a nossa concepção de orar. E será que essas orações que nós fazemos simplesmente em reação a uma situação delicada, difícil, crítica, são as orações que nós devemos fazer? Certa ocasião, o Senhor Jesus foi ensinar sobre oração e Ele disse àqueles que o ouviam: vocês não devem orar assim. E falou, vocês não devem orar como os fariseus oram, vocês não devem orar como os gentios oram. Ou seja, não é qualquer tipo de oração, mesmo que venha de qualquer situação crítica, que é uma oração que é considerada válida. O Senhor Jesus disse, vocês não devem orar assim. E não somente Ele disse que não deviam orar, como Ele disse, vocês devem orar assim. Ele ensinou como é que se devia orar. E ao longo da caminhada de Jesus com seus discípulos, nós vemos que os discípulos algumas vezes pediram para Jesus, ensina-nos a orar. E em outras vezes, o Senhor Jesus mesmo passou a ensiná-los e mostrar como é que eles deveriam orar. Oração depende de um aprendizado. Não é simplesmente fazer uma oração. O Salmo de número 86 é uma oração. Eu dei o nome a essa mensagem de oração 8.6. A ideia que eu tenho de colocar esse nome aqui é que eu gostaria que nós, estudando esse salmo, venhamos a fazer um upgrade do nosso sistema de oração, do nosso processo de oração. Porque o Salmo é uma oração, você vê, já no versículo 6 ele diz, escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamei a Ti, pois Tu me responderás. Veja, ele vive um momento difícil, ele ora, e eu diria para você, ele foca a sua oração de uma maneira tal, tão bem sucedida, que se nós nos ligarmos na oração de Davi, que ele faz aqui nesse Salmo número 86, nós temos uma oportunidade de fazermos uma atualização, um upgrade, na nossa oração, conforme o coração de Deus. Essa é a minha proposta para nós hoje. Mesmo que estejamos vivendo uma crise, não é a mesma crise que Davi vivia, ele vivia uma crise importante. Mas olhando para essa crise, nós temos a oportunidade de aprender a orar. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para a situação em que Davi busca a Deus aqui. Quando eu digo situação, eu quero falar mais sobre a condição dele, do que propriamente de um ambiente externo em que ele estivesse. Veja, ele diz assim no versículo 1, inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Ele pede algo porque ele é pobre e necessitado. Essas duas expressões, elas têm exatamente o sentido que elas comunicam. Pobre significa alguém sem propriedade e dependente de outrem, passa por necessidade, é miserável. O necessitado é a mesma coisa. As palavras, elas tinham um sentido eminentemente econômico, financeiro. Entretanto, Davi, o rei de Israel, não vivia essa situação. E quando ele está falando aqui de ser pobre e necessitado, ele não está se referindo aqui à sua condição econômica. Não está descrevendo aqui a sua condição financeira. Ele não está com escassez de comida. Ele não está dependendo do favor de ninguém. Então ele não tinha essa expectativa de comunicar para Deus uma ideia de que ele é o oprimido da sociedade, embora pudesse estar vivendo naquele momento uma situação de opressão. As palavras dele são muito semelhantes às palavras do Senhor Jesus, quando ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito,
pois deles é o reino dos céus. Feliz é o pobre de espírito. Então Davi ora com a condição de pobre e necessitado, e o Senhor Jesus diz aqui: feliz é quem é o pobre e necessitado, pensando da perspectiva da nossa sociedade, em que nós valorizamos o ter dinheiro, nós valorizamos o nosso poder de compra, e muitas vezes nós medimos as pessoas em função de quanto elas podem comprar e o que elas podem obter. Não parece nada feliz a ideia de ser pobre e necessitado. Mas o que ele quer dizer aqui ao empregar essas palavras, não é que nós somos pobres ou devamos ser pobres e necessitados para sermos ouvidos por Deus da perspectiva econômica. A ideia aqui é ser pobre e necessitado da perspectiva espiritual. É a percepção, o reconhecimento que nós não temos condições de chegar diante de Deus com mérito, fazendo qualquer exigência, porque a gente é um cliente e a gente pagou por isso. Não. Nós precisamos entender que nessa relação entre nós e Deus, nós chegamos a Deus sem nenhuma autoridade, sem nenhum crédito. Nós chegamos a Deus somente por causa da bondade e da misericórdia dEle, e é nessa condição que Ele chega, pobre e necessitado. Nós não chegamos a Deus dando ordem, fazendo exigência, determinando. Não. Ele é um rei, é um homem que tem uma história com Deus, mas ele sabe que diante de Deus, dos padrões de Deus, das exigências de Deus, ele é um pobre e um necessitado. Você é um pobre e um necessitado. E quando chegar diante de Deus, nós não podemos chegar na condição de quem pode cobrar a Deus. Vai dar um follow-up nas coisas que Deus está devendo para você. Não, não é essa a questão. Se aproximar de Deus não é a oportunidade de você ficar reivindicando coisas que você acredita que você tem autoridade, que Deus tem que obedecer. Vejam, esse homem, quando ora a Deus, e isso deve ser um exemplo para nós, ele ora na condição de um pobre e necessitado, que clama pela misericórdia de Deus, pela atenção de Deus, pela intervenção de Deus. Essa é uma condição que nós devemos ter ao nos aproximarmos do Senhor. A segunda consideração que eu quero fazer com vocês sobre oração aqui, para nós crescermos na nossa vida de oração, é quando nós vamos a Deus orar, nós sabemos com quem nós estamos falando. Conta-se a história de que um certo soldado dentro de um quartel do exército passava por um setor onde tinha alguns amigos soldados, mas eles não estavam ali, e enquanto ele passou ali, ele viu o telefone tocando e ele atendeu o telefone, e pelo início da conversa ele concluiu que era uma brincadeira dos seus amigos querendo fazer uma pegadinha com ele. E ele começou a fazer a brincadeira sem se aperceber que do outro lado não era um amigo fazendo uma brincadeira, mas era um coronel. E ao avançar da conversa, por causa da sua atitude, o coronel do outro lado da linha fez a seguinte pergunta: você sabe com quem você está falando? Ele disse não. E o coronel se identificou: eu sou o coronel fulano de tal. Então o soldado do lado de cá virou para ele e falou assim: e o senhor sabe com quem o senhor está falando? Ele disse não. E o soldado disse: ainda bem, desligou e saiu da sala. Quando nós estamos falando com Deus, nós sabemos com quem nós estamos falando? Vale a pena nós olharmos para a maneira como Davi aborda Deus e o quanto ele reconhece e sabe quem Deus é. Veja, já no versículo 1 ele diz: inclina teus ouvidos, ó Senhor, e aqui a palavra Senhor traduz a palavra hebraica Yahvé, Jeová. Era uma palavra que eles respeitavam tanto que quando eles iam ler ou escrever, eles não reproduziam o som. Eles podiam dizer o nome. Ou se referiam a Adonai, o Senhor.
E por isso, tantas vezes, essa palavra, em tantas traduções, é traduzida também por Senhor. Mas eles sabiam que esse era o nome que Deus se apresentava e era o nome que identificava o Deus que tinha amado aquele povo e que tinha feito uma aliança com aquele povo. Então, quando Davi ora a Deus, ele sabe que ele está orando ao Deus que firmou um pacto de amor, um Deus fiel. Da mesma maneira, você e eu, que somos pobres de espírito e podemos chegar a Deus através do Senhor Jesus Cristo e não pelos nossos méritos, mas porque o Senhor Jesus viabilizou chegarmos até Deus, nós também temos que chegar a Deus sabendo que Ele é o Deus que firmou uma aliança conosco. Naquela cruz, Cristo morreu por nós, seu sangue foi derramado. Agora fazemos parte do povo de Deus. Nós nos dirigimos àquele que é o nosso Pai, nosso Rei, nosso Senhor. Mais ainda, veja o que ele diz nos versículos 2: guarda a minha vida, pois eu sou fiel a ti, tu és o meu Deus. Então no versículo 8 ele diz: nenhum dos deuses é comparável a ti, pois só tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus, ele diz no versículo 10. Veja, ele diz que Deus é meu Deus, que Ele é um Deus incomparável, mas depois ele diz: só existe o Senhor como Deus. É lógico que ele não está se comparando com deuses que existem e que são inferiores a Ele. Ele está se comparando com aquilo que é dito que é Deus, mas que não é Deus. Porque só Deus é Deus. Ele sabe que ele está lidando com quem é Deus. Nós temos o hábito de criarmos no nosso coração deuses. Nós, muitas vezes, criamos um Deus que é um político e achamos que ele vai resolver uma série, se não todos os problemas. Ao longo da minha vida, tenho visto decepções e decepções com políticos. E nós vivemos um momento que podemos dizer dos nossos políticos que eles não são deuses definitivamente. Mas, de alguma maneira, a gente tem confiança no mundo que nós estamos construindo, no mundo rico que nós estamos criando, mas de repente aparece um vírus impossível de ver a olho nu. E ele desestabiliza o mundo inteiro. Um secretário de Finanças da Alemanha, consciente da situação econômica que a Alemanha entraria em função dessa pandemia, tirou sua própria vida por entender que ele não tinha condições de livrar a Alemanha disso. O Deus é a economia. E se a economia é balançada, isso mostra que a economia é um ídolo falso. E de repente todos nós podemos estar assustados, porque esse Deus que foi criado não está mais aí. Está balançando. Ou olhamos para a divindade como os cientistas que hoje não têm ainda tirado uma conclusão e chegado a uma solução para um vírus que apareceu aí. Quais são os ídolos que nós temos criado? Segurança, economia, ciência. E um pequeno vírus que Deus permite que chegue e diz o seguinte: não existe Deus além de mim. Há somente um Deus, sou eu. E Davi, quando busca a Deus, ele sabe exatamente isso. É Deus que é Deus. Não são essas condições humanas que são os deuses que nos garantem e nos dão segurança. Só tem um Deus. Não somente isso, veja, no versículo 3 ele cita: misericórdia, Senhor. No versículo 4 ele diz: alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor. Veja, por 7 vezes nesse pequeno salmo, ele usa a expressão Senhor, entendendo que Deus é o soberano, que é Deus quem reina, que é Deus quem controla, que é Deus quem é o dono de todas as coisas. Nós somos somente servos. Nós não somos coadjuvantes. Nós somos alguém figurante nessa história, caminhando no fundo. Ele reconhece que esse Deus a quem ele se dirige
é o Deus que tem debaixo das suas mãos o controle de todas as coisas. Ele sabe que é o Deus da aliança, ele sabe que é o Deus, o único Deus, incomparável Deus, ele sabe que é o Deus que está no controle, ele sabe que é um Deus bondoso e gracioso. Veja o que ele diz no versículo 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça. Ele se aproxima de Deus, embora reconhecendo que Ele é aquele que é o Senhor sobre todas as coisas, é o incomparável em poder e autoridade. Ele sabe também que esse Deus, Ele olha para mim e Ele olha com bondade, com misericórdia, porque é isso que faz parte dEle. Ele é gracioso. Nós não precisamos nos aproximar desse Deus apavorados, em que condição emocional Ele está, se Ele vai estar irritado, se Ele vai explodir. Não, nós sabemos, e Ele sabia disso, que apesar da sua grandeza, apesar da sua autoridade, apesar do seu poder, Ele é um Deus também gracioso, misericordioso, bondoso e perdoador. Deus reúne essas qualidades. Ele é o incomparável, que é o misericordioso, e ao mesmo tempo, veja, é um Deus que faz grandes coisas, que está relacionado à grandeza dele. No versículo 9 diz, todas as nações que tu formaste. No versículo 10, então, ele diz, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Todas as nações que existem na terra foram formadas por Deus. Essa é a grandeza do nosso Deus. O nosso Deus, Ele se habilita, Ele se apresenta, e Ele tem feito grandes coisas, não só na criação, como naquilo que é necessário. Ele tem agido e tem sustentado a nossa vida até aqui. Grandes coisas tem feito esse Deus. Esse Deus é o Deus que faz grandes coisas. Fortalecendo a ideia de misericórdia, então no versículo 13 ele diz, grande é o teu amor, Senhor. No 15 ele diz, o Senhor é compassivo e misericordioso, paciente, rico em amor e em fidelidade. Que Deus é esse que ele conhece? Com quem ele está falando? Um Deus que é fiel, rico em amor, paciente, misericordioso, compassivo. Veja, ele tem uma visão tão clara da grandeza de Deus, mas ele também tem a visão tão clara desse Deus se apresentar e ser acessível a nós por causa do seu amor, da sua misericórdia. Você pode ter um problema enorme, é um problema que está debaixo da autoridade, do poder e das capacidades dele. Mas eu sou tão pequeno. Ele também é misericordioso, compassivo e atento e acessível a nós. Veja, o último destaque que eu faço da visão que ele tinha de Deus é que ele diz no versículo 9, todas as nações que tu formaste virão e te adorarão. O salmista tinha uma consciência aqui de uma ocasião futura em que de todos os povos haverá representantes e chegarão diante de Deus para adorar. Quando nós olhamos para Apocalipse 7, nós vemos, isso é um fato que vai acontecer, de todas as tribos, nações, povos e línguas, essas pessoas vão se achegar para adorar o Senhor Jesus Cristo. O salmista, ele tinha essa consciência. Ele sabia com quem ele estava falando. O Deus poderoso, grandioso, o Deus incomparável, o Deus que faz grandes coisas, mas é o Deus que se volta para nós e faz uma aliança conosco. Não só é o Deus que faz uma aliança conosco, mas também é aquele que nos trata com bondade, com misericórdia, com fidelidade, com compaixão, com graça. Ele sabia com quem ele estava falando. Na sua oração, você precisa saber com quem você está falando, para saber como se portar, o que pedir, como agir.
Vejam, a única maneira de nós chegarmos até o Senhor Deus é através de Jesus Cristo, que já morreu naquela cruz, já pagou os pecados, e crendo em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus e temos acesso a Deus. Mas entenda uma coisa, eu quero falar um pouco mais sobre as condições em que nós devemos buscar a Deus. No meu primeiro ponto, eu falei que nós temos que nos ver como pobre e necessitado. Mas isso não significa que nós devamos nos apresentar a Deus de qualquer maneira. Na condição de filhos de Deus e salvos por Deus, é esperado, é parte do projeto de Deus que nós estejamos alinhando as nossas vidas à vontade de Deus. E quanto mais alinhado eu estou com Deus, mais as minhas orações são as orações que Deus tem para você e eu fazermos. Nossas orações não devem ser expressões independentes da revelação de Deus, de quem é Deus, das promessas de Deus, tentando fazer com que Deus faça a minha vontade. A minha oração é uma expressão de percepção de quem é Deus e do que Ele quer. E eu, me sintonizando nisso, tenho orações, pedidos a fazer. Mas eu preciso estar em sintonia. De que maneira eu vou orar e pedir a Deus? É interessante, quando nós olhamos a maneira como esse salmista trata Deus, nós percebemos que algumas partes da sua oração para Deus, ele tirou de Êxodo. Ele conhecia na palavra de Deus quem era seu Deus e como se orava no passado, e agora ele alinhado, ele está orando. Então aqui eu gostaria de colocar com vocês alguns aspectos que mostram que nós estamos sintonizados e como devemos estar sintonizados para orarmos a Deus. Em primeiro lugar, ele sabia que diante desse Deus tão grandioso, que propôs e realizou e garantiu uma aliança, nessa relação, nós somos somente servos. Veja o que ele diz no versículo 2. Tu és o meu Deus, salva o teu servo. No versículo 4 ele diz, alegra o coração do teu servo. Na relação entre ele e Deus, na sua relação com Deus, você tem que entender, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Você tem que entender que o seu papel nessa relação é o papel de um servo. Um somente servo, que está ali para ouvir a voz de Deus, levar a sério a palavra de Deus e obedecer o que esse Deus fala. Em segundo lugar, eu considero com vocês aqui, que esse não é somente um servo. Veja o que ele diz ainda no versículo 2, guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Ele está pedindo para Deus responder a oração que ele está fazendo por uma razão simples. Eu sou um servo, e na condição de servo, o Senhor sabe, eu estou alinhado com a tua vontade. Eu sou fiel. Eu estou seguindo as suas instruções, as suas determinações. Eu não estou brincando com o Senhor. Eu não estou fazendo jogo com o Senhor. Minha vida se caracteriza por andar de acordo com a sua vontade. Opa! Ele sabe que ele é um servo. Ele sabe que ele está ali para servir. Ele sabe não só que ele está ali para servir, ele sabe que a sua conduta é marcada por fidelidade. Não somente isso, veja o que ele diz no versículo 2, salva o teu servo que em ti confia. Ele tem a consciência de que Deus é um Deus confiável. Aquilo que Deus fala, ele leva a sério. Aquilo que Deus manda, ele leva a sério. Aquilo que Deus determina, ele leva a sério. E levar a sério significa confiar, que significa obedecer. Um servo fiel, que confia e que obedece. E por fim, ele fala de mais alguma coisa que caracteriza o seu coração, que o faz pedir o que ele está pedindo aqui. Veja no versículo 12 ele diz, de todo o meu coração te louvarei. Veja, ele se dirige a Deus dizendo, de todo o meu coração te louvarei. Ele está dizendo o seguinte, meu coração inteiro é teu.
Ele não tem uma dedicação parcial a Deus. Ele não é alguém que busca a Deus num dia da semana. É no domingo. De segunda a sábado você faz o que quiser. Não é só um dia da semana. Não é só num lugar quando ele vai à reunião da igreja. Não. Todos os dias da semana, todas as horas, em todos os lugares. Não somente aquilo que sai da boca dele, mas o coração dele, sem reservas, é todo de Deus. Ele não é aquele cara que diz para Deus, não, Deus, o Senhor fica aqui, ó, aqui, o resto aqui eu cuido da minha vida. Não, esse homem, ele entende que ele é um servo, ao tal ponto consagrado a Deus que ele diz, não existe espaço no meu coração reservado para mim. Eu sou todo teu. Ouve a minha oração. Então ele não está chegando para Deus com alguma barganha. Ele está totalmente aberto. Totalmente dedicado a Deus. E quando nós aprendemos essas qualidades apresentadas nessa oração do salmista, nós aprendemos muito sobre como nós devemos orar, como é que nós atualizamos o nosso sistema de oração. Guardadas essas condições todas que temos que considerar, nós podemos aprender também, minha última consideração com vocês aqui é, o que é que nós devemos buscar em Deus? É muito comum as orações ficarem focalizando somente em, Senhor, é a comida que o Senhor deu, Senhor, é o emprego que o Senhor deu, ou o novo emprego que o Senhor vai dar, o melhor salário, para mim, para nós. Eu queria que você fizesse uma atualização no seu sistema de oração e veja o que um homem numa situação crítica pede para Deus. Nós vivemos hoje uma situação crítica. O que você pode pedir para Deus à luz dessa experiência? Lógico, quando você ora, você quer ser ouvido. É isso que ele diz no versículo 1. Inclina os teus ouvidos, responde-me. Mas a pergunta é, o que ele pede? E eu quero mostrar a vocês aqui alguns pedidos de oração que devem encabeçar a sua lista de oração. Na sua atualização do sistema, você tem que aprender a pedir como ele pede. Veja, no versículo 2 ele diz, guarda a minha vida, salva. No versículo 7 ele diz, no dia da minha angústia. Então no versículo 14 ele descreve, as pessoas estão me atacando, procuram tirar minha vida. Nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo aqui. Alguns estudiosos palpitam que essa é uma oração que ele faz dentro do ambiente do que está acontecendo em 2 Samuel capítulo 15 ao capítulo 18. Dois fatos importantes estão acontecendo ali. Primeiro, há um golpe de Estado. Seu filho, Absalão, ele se revolta. E Davi está correndo o risco de não sobreviver. Então as pessoas atacando, colocando ele em risco, salva-me, é por causa disso. E segundo, naquele mesmo ambiente, as palavras de um homem chamado Simei, que são agressivas, ofensivas e amaldiçoadoras contra Davi. É uma situação diferente da nossa, mas nós vivemos uma situação ameaçadora, amaldiçoadora, que nos coloca em risco. E o salmista, e Davi, ele clama a Deus e pede por livramento e salvamento, proteção. Então, num momento como esse, cabe pedirmos a Deus livramento. É perfeito, mas não é só isso. Veja, no versículo 4, ele faz um segundo pedido. Alegra o coração do teu servo. Você tem orado a Deus por isso? Eu sei que nós vivemos em dias em que uma série de coisas que nos dão alegria nos foram roubadas. Eu me alegro muito viajando. Não podemos viajar. Eu me alegro bastante estando com meus filhos e netos. Bastante restrito. Eu gosto de ter encontros com amigos. Está impossível.
E é possível que nessas circunstâncias e com outras tantas ameaças que essa situação traz, o seu coração comece a ficar abatido, pesaroso. E veja o que esse homem faz numa situação como essa. Senhor, me alegra. Dá uma alegria dentro de mim. E de fato, nós temos uma grande oportunidade nessa crise em que a gente perde tantas as coisas, perceber que muito acima e muito mais profundo do que as alegrias humanas que nós podemos ter alegrias profundíssimas e significativas em comunhão com Deus. É lógico que eu tenho motivos de alegria do tempo que eu tenho com a minha esposa, com filhos, com netos, em lugares, com amigos. Mas entenda isso, nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas pessoas tem poder de me dar alegria tão significativa quanto a alegria que só o Senhor dá. Então nós podemos e devemos buscar em Deus a nossa fonte de alegria, em vez de ficar chorando o que nós perdemos. Ele é a fonte de alegria. Busque e peça em Deus. Terceiro lugar, o terceiro pedido dele, veja que ele diz no versículo 11: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Ele pede que Deus o instrua. Isso não significa que ele vai orar a Deus e colocar um funil na cabeça e esperar que Deus derrame o conhecimento que ele precisa ter. Não, como eu mencionei, ele menciona nessa oração aqui, texto por inteiro de Êxodo. Ele conhece as Escrituras. Então nós devemos nos aproximar das Escrituras e chegar a esse Deus e pedir a esse Deus: Deus, me instrui, me dá a capacidade de entender esse texto, me dá a oportunidade de perceber o recado que o Senhor tem para me dar. Me instrui. Eventualmente Deus poderá trazer alguma instrução que nem está na palavra, mas nós temos que estar sintonizados com Ele, dizendo: Senhor, fala comigo, me ensina, mostra o caminho que eu tenho que andar. Veja, ele pede salvação, proteção, ele pede alegria, ele pede que Deus o ensine. E vai mais ainda, no versículo 11 ele diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel. Ele tem consciência de que o alvo de Deus para nós significa sermos fiéis. Mas nós não conseguimos ser inteiramente fiéis por nós mesmos. E ele ora para Deus: faz de mim um servo fiel, totalmente confiante no Senhor. Senhor, eu luto com minhas vontades de não querer te obedecer. Eu luto com as minhas tentações de fazer o que é errado. Senhor, eu luto com a minha indisposição de fazer o que eu devo. Mas esse homem, sabendo das suas limitações, ele diz: Senhor, me leva, me conduz a ser um servo fiel integralmente. Você vai fazer um upgrade na sua oração, se isso for parte da sua oração. Depois ele pede, veja no versículo 16: concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Ele pede força. Ele nem pede para que não passe pela situação que ele está passando. Muitas vezes a gente quer que Deus faça isso, que Deus evite que a gente passe por qualquer situação de risco. Deus não assumiu esse compromisso ainda. Mas Deus se compromete a nos fortalecer, a passar pelas experiências que nós temos que passar. Deus está comprometido a agir nas limitações, nas dificuldades que você está vivendo. Talvez você esteja em casa angustiado, sem perspectiva, triste, temeroso, talvez esteja enfermo. Talvez esteja com desafios profissionais enormes. E o salmista sabe que Deus não vai tirá-lo dessas situações, vai permitir que ele passe,
mas também vai permitir que ele ganhe forças para superar essas coisas. É em Deus que ele busca força. Não adianta você simplesmente dizer, mas eu não consigo, não dá. Essa é parte da verdade. A outra parte da verdade, não a parte do pobre espírito que sabe, eu não consigo, eu não posso. Existe a parte de que você pode buscar esse Deus que é rico e que dá força para você superar a situação do jeito que ele quiser. E por fim, na sua oração ele fala, Senhor, dá-me um sinal da tua bondade. Eu amo essa expressão do salmista. Dá-me um sinal da tua bondade. Nesse tempo tão crítico, tão ameaçador, tão tenebroso, tão sem perspectiva, Senhor, dá um aceno. Manifesta a tua bondade na minha vida. Expressa a tua bondade, deixa eu ver isso. Isso vai ser como um alento para a minha alma. Veja, nós podemos aprender com Davi, no Salmo 86. Com essa atualização de oração, nós só aprendemos a orar como é que devemos orar. E nós só temos a ganhar. Nesses dias eu tive a oportunidade de assistir um vídeo em que alguém que vive uma situação muito padrão na sociedade hoje, sofrendo com o nosso vírus, Covid-19, que clama a Deus. E eu gostaria que você ouvisse esse testemunho que é dado nesses pouco mais de 4 minutos de alguém que clama a Deus e prova desse aceno da bondade de Deus, como Deus quis fazê-lo. Não significa que vai reproduzir nas vidas de todos nós, mas nós temos que ter a nossa esperança de buscar a Deus sabendo quem Ele é, na condição que somos, na condição de fidelidade, fazer os pedidos certos, para a gente provar na nossa vida aquilo que Deus tem a fazer. Vamos assistir o vídeo. There was 2 nights particularly in the hospital when I honestly didn't know whether I would make it or not. I was under incredible pressure. Got drips up and all that they needed to do. But I remember those nights particularly really crying out to the Lord and asking Him to help me. And asking Him to even supernaturally just do something that would encourage me and bring me through. And remember the next day I had a night from hell. And you got to understand this in the isolation ward. When no one else can get in. When no one else, no pastor, no friend, no family members, when no one else was allowed in, God sent a cleaner. And all of a sudden this cleaner had come in, and he was like a ray of sunshine. And he began to chat to me, and he asked me how I was. And he began to talk to me and say to me about hanging in there. And then we got chatting and we got talking, and he turned around and he said to me that he was a missionary in Nigeria for 14 years. And he began to tell me how God had saved many, many souls through his ministry. And just this last couple of years he had found himself back home in Northern Ireland, and he's encouraging my heart. And he's telling me about souls and about the love of Jesus and the love of God. And I'm just sitting going, wow. When God needs to reach you, He knows exactly who is the right person. And in that moment of time, it was a cleaner. No one else could get in. God sent a cleaner. He left that day, and then he says this as he stood at the door. He says, "Son, could I pray for you?" I says, "Absolutely."
And as he began to pray at the door, he couldn't touch me. As he began to pray at the door, he began to ask God, the Holy Ghost, to visit me. He began to ask God to heal my body and touch my lungs. He stood at that doorway and he pleaded with God Almighty to spare my life and to continue to use me. And then he left. And what was incredible was that after he left, he periodically would walk past my window and give me a thumbs up. That night, I remember, I started to turn around. Could it have been the prayer of a cleaner? That night, I began to desire a packet of prawn cocktail crisps, Kato. And I asked the Lord, because no one could get to me. I says, Lord, is it possible that you could get me a packet of prawn cocktail crisps and a tin of Coke? Because that night I began to turn. The next morning, cleaner came. He brought in a bag. And in that bag was 2 oranges, a tin of Coke, and a packet of prawn cocktail crisps. Don't tell me that God doesn't know. God knows our every need. He knows every desire. And he just passed the bag through the door. He couldn't come in. And he just says it's a gift from the Lord. Pensando na mensagem e nos pedidos de oração que o salmista apresentou aqui, ouvindo esse testemunho tão belo da oração e da manifestação da bondade de Deus e a intervenção de Deus e do fortalecimento de Deus, eu queria levar todos nós nesse momento de oração a orarmos por coisas específicas conforme o salmo que nós acabamos de estudar. Quero apresentar para vocês 4 pedidos. O primeiro pedido, pela proteção e fortalecimento de Deus nas lutas que nós temos nos nossos dias. Sejam quais forem. São temores, é enfermidade, é desemprego, acabou o recurso, tem problemas em casa. Peça a Deus que lhe proteja e lhe fortaleça. Segundo, que você possa ser alegrado pelo Senhor, pelas expressões de bondade que vêm do coração de Deus. Peça não só por você, mas por outras pessoas que estão à sua volta. Terceiro lugar, busque em Deus o desejo de ser instruído por Deus. Que Ele abra seus olhos, que abra o seu coração, que abra o seu entendimento, para que você entenda a vontade dEle, quem Ele é, o que Ele quer fazer. E o quarto e último pedido é: peça a Deus que Ele torne você e os seus pessoas íntegras de coração com Deus. 4 pedidos. Vamos tomar alguns momentos agora. Você, com sua família ou sozinho, tome esse tempo. Vamos orar. Aí na sua casa mesmo. E logo mais eu encerro com uma palavra de oração. Ó bondoso Deus, que toda essa crise que estamos vivendo, com todas as restrições, que elas sejam oportunidades de nós conhecermos mais o Senhor, para orarmos mais e provarmos mais e mais de Ti, ó Pai.
peço pela tua igreja, por cada um destes, que o Senhor esteja protegendo, libertando nas situações críticas que estão passando. Peço-te, ó Pai, que seja o Senhor a grande alegria do coração de cada um, que o teu povo possa te buscar e provar do melhor que existe na vida é o Senhor e não nada dessa vida. Também, ó Pai bondoso, que o Senhor seja o grande instrutor e mestre dos nossos corações. Que ao irmos para a Tua Palavra e indo à Tua Palavra, tenhamos a oportunidade do Senhor abrir os nossos olhos e ver a beleza das Tuas verdades, e ver a beleza e a clareza do Teu confronto com a nossa alma. E que também o Senhor nos capacite a sermos fiéis a Ti, com corações íntegros, adequando a nossa vida àquilo que o Senhor nos instrui. Ó Pai, eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.